dar uma sequência um pouco daquilo que falamos domingo passado. 1 Coríntios, capítulo de número 2. Versículo de número 11. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens conhece as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Assim também nenhum homem conhece as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Nós falamos domingo passado sobre a importância das práticas espirituais no contexto de trabalhar dentro de nós, e usamos um exemplo de um iceberg, mostrando que a superfície de um iceberg mostra apenas 10% do seu tamanho, e os 90% do iceberg fica submerso, escondido. Isso exemplifica a nossa vida, nosso corpo, nossa carne, nosso ser. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, elas aparecem igual à superfície de um iceberg, apenas os 10%. Então, nesse nível, nós experimentamos as mudanças, as transformações, e para a gente parece que a coisa mesmo está boa, está acontecendo. Mas quando nós falamos de vida espiritual, nós falamos de uma transformação no nosso interior. A Bíblia fala do homem interior. A Bíblia fala desse homem interior que nós temos, que eu tenho, que você tem. E esse homem interior, ele é conectado. Ele existe pelo Espírito que habita em nós. Então, a vida espiritual, ela é o trabalhar, a restauração, a edificação desse homem interior que nós possuímos, que você possui. Você possui o homem interior e o homem exterior, tá? Então, o homem interior, ele existe. A Bíblia fala disso. E nós precisamos entender que a importância da nossa vida espiritual é para a edificação do nosso espírito. E fazendo isso, eu fortaleço o homem interior que habita em mim, que habita em você. Amém? Vamos ver isso lá? Vamos em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Verso 16 a 18, diz assim: por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, contudo o homem interior é renovado dia a dia. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória, não olhando para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Então, quando eu entendo isso, eu vejo que existe dentro de mim um ser espiritual que precisa ser cuidado, que precisa ser alimentado, que precisa ser fortalecido. E também existe um homem exterior, ou seja, que é a nossa carne, nosso corpo, que é a nossa alma, que é a nossa natureza carnal. Só que esse homem exterior, ele se tornou, quando eu me acheguei a Cristo, um templo, uma habitação do Espírito de Deus.
Só que esse homem exterior, ele precisa ser dominado, ele precisa ser vencido. Por quem? Pelo homem interior que habita em você. Amém. Vamos ver mais uma vez o homem interior. Efésios capítulo 3, verso 16. Efésios 3, 16. Diz assim: para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito, olha o aí, tá? No homem interior. Para que sejais fortalecido pelo seu Espírito no homem interior. Então, o homem interior é a conectividade sua com Deus, através do Espírito. É através do nosso Espírito que Deus fala, se comunica conosco. É através do nosso Espírito. Então a Bíblia fala desse homem interior. Outro texto, vamos lá, 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 3. Vamos pegar do verso, no verso de número 3. 1 Pedro 3:3. Diz assim: o adorno delas não seja o exterior, no entrançamento dos cabelos, no uso de ouro, no uso do vestuário, falando as mulheres aqui, tá? Mas que seja o homem interior no coração, o qual não se corrompe, e ainda o ornamento de um espírito manso e quieto, que aos olhos de Deus tem um alto preço. Então, Pedro fala aqui sobre o ensino, né, que fala nessa passagem diretamente às mulheres, que não seja o adorno externo, né, aquilo que realmente o alvo, o objetivo, né, mas que seja, né, o homem interior no coração, ou seja, o que está dentro. Então nós temos realmente essa vida espiritual a cuidar, a edificá-la. Uma vida espiritual que tem que ser fortalecida para que ela domine, para que ela governe, né, o homem exterior, o homem que flui, o homem que está no dia a dia, o homem que toca, o homem que tem um contato com o mundo. Então o nosso homem interior, ele existe, ele é real. Ele é real, e é através desse homem que o meu pai, que o seu pai se comunica, através do Espírito. Por isso que nós precisamos entender isso e buscar através das práticas espirituais o fortalecimento, porque se eu tenho uma vida espiritual, eu preciso cuidar dela, eu preciso usá-la, eu preciso fazer dela, né, a minha principal meta, a minha principal, meu objetivo maior. Porque Hebreus 11:3 diz que pelo poder da palavra o mundo foi criado, das coisas invisíveis, as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Ou seja, o espiritual governa o natural, o espiritual governa o físico. Então, se eu tenho entendimento disso, por que eu negligenciar a minha vida espiritual? O que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que o meu homem exterior, aquele que se corrompe dia a dia, aquele que se degenera dia a dia, certo? Governe a totalidade da minha vida. Mas se eu entendo que a minha vida espiritual pode avançar, pode vencer, pode governar, eu tenho que buscar isso.
Eu tenho que viver isso. Eu tenho que almejar isso. Eu não posso mais querer deixar de lado, eu não posso mais ignorar, eu não posso mais deixar que a minha vida espiritual passe fome. Não é verdade? Nós desejamos, nós sentimos desejos, vontade de comer bem. É ou não é, gente? Tem dia que você amanhece assim, sabe, com água na boca, desejando comer um tipo de comida, né? O meu problema é a noite. De dia de boa, se não tiver comida, como, se não tiver trabalho, me consome, entenderam? Então tem dia que tu amanhece com desejo de comer, uma vontade, né? É que hoje, Deus do céu, é uma pizza, hoje não, hoje ali é um hambúrguer, hoje é um camarão. Se você deseja, assim tem que ser o nosso espírito. Aleluia. Sabe, na mesma intensidade ou até maior do que o nosso homem natural, a vida espiritual precisa almejar um verdadeiro e puro alimento. Sabe, acordar já pensando, acordar desejando, não, eu quero orar hoje mais, eu quero meditar, sabe, acordar cantando um hino. Já acordaram assim com aquela música na cabeça, aquele hino, e você ficar o dia ali amanhã falando, cantando? Isso é o quê? Isso é a sua vida espiritual ansiando, desejando. Então nós precisamos entender isso e buscar isso. Eu não posso ser dois. Diga assim: eu não posso ser dois. Eu tenho que ser um. Então não existe uma duplicidade de vida. Não existe uma vida formatada na hora que eu vou para o culto, ou no dia de culto, no estudo. Não, a minha vida, como Paulo diz, tem que ser uma carta viva. Uma carta viva. Então eu tenho que buscar isso, eu tenho que entender isso, mas para isso acontecer, precisa de um domínio do espiritual sobre o físico. Eu preciso fortalecer, por isso que nós falamos das práticas espirituais, porque são elas que nos fortalecem. A chave principal disso é a oração em espírito, porque a oração em espírito eu comparo como se fosse um terreno totalmente pedregoso, na superfície, aonde você recebe a semente que é a palavra. Você ouve os textos, você lê, você recebe, mas existe muita pedra. E quando a semente é semeada em terreno pedregoso, elas não frutificam, porque não encontram a profundidade do solo. O fator principal que ela precisa para frutificar, ela fica na superfície. E semente na superfície, ela não frutifica ou é roubada. Roubada por quê? Pelas pressões do dia a dia, pelos temores, pelas lutas. Mas quando eu entendo que eu possuo uma chave que me faz limpar esse solo, tirar essas pedras, a palavra começa a fazer efeito. Amém. Por quê? Porque para a palavra fazer efeito, eu preciso de quê? De fé. Amém. Eu preciso crer incondicional que isso aqui não é uma crença, é uma verdade. Aleluia. E eu falei no domingo passado sobre o subconsciente, sobre tudo aquilo que você viveu, recebeu, passou e ficou guardado num local no seu cérebro que não subiu, mas ele está guardado. E quando você não trata isso através de uma vida de oração, numa experiência qualquer, essas lembranças elas vêm à tona.
ele atinge, ele paralisam. Outro fator também que acontece, que hoje é a linguagem dos coaches, chamada de crenças limitantes. Que tudo aquilo que você ouviu, passou, viveu, que gerou em você uma crença, mas é uma falsa verdade, que está limitando, que está lhe paralisando. Então tudo isso são bloqueios que nós temos. Por isso que nós lemos, ouvimos a verdade e muitas vezes não conseguimos crer, porque existe ainda um terreno pedregoso que precisa ser limpado. E quando eu oro, quando eu busco Ele através da oração no Espírito, através da oração em línguas, eu começo a liberar o poder do Espírito da minha vida para limpar, para desconstruir, para tirar o entulho, para deixar o solo preparado, para quando eu ler, ouvir a verdade, aquilo frutifique na minha vida. Aquilo começa a frutificar. Por quê? Porque a fé. E Judas 20 diz: amados, edificai a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então vejo que quando eu uso a chave da oração, eu começo a edificar a minha fé, orando no Espírito. Ou seja, eu começo a liberar o terreno, para que quando a palavra chegue em mim, ela ache lugar seguro para frutificar. Eu começo a crer. Não, isso eu derrubo essa crença limitante e fico com a verdade da palavra de Deus. Eu posso. As minhas experiências não vão ser o meu fator determinante que me limitam a avançar. Por exemplo, o cara abriu um negócio, pela falta de experiência, de vivência, não deu certo, fechou. O que ele pensa? No automático: nunca mais eu vou fazer um negócio desse, porque não vai dar certo. Eu já quebrei uma vez, não vou mais me meter de novo não. O que ele absorveu? Uma crença limitante. Ou seja, uma experiência ficou armazenada no seu subconsciente, e ele não vai mais tentar mais, porque ele já teve uma experiência que não deu certo. Eu vou estudar para um concurso, fazer uma prova, não passei, eu vou parar, vou sair, porque isso aqui não é a minha área. Você entende como isso tudo fica armazenado dentro de nós? Para nos paralisar, para nos frustrar, porque uma vez não deu certo. Cara, as minhas experiências negativas que eu vivo, que eu passo, atravesso, hoje elas me fortalecem. Sabe o que eu digo? Eu sou mais experiente. Eu sou mais experiente, eu adquiri mais experiência, mais conhecimento, mais vivência. E se eu tentar, eu sei que eu vou ser melhor ainda do que eu fui. Mas por quê? Porque eu fico com a verdade, eu fico com o radar. E essa palavra nunca mais sai da minha cabeça: governe, domine, lidere. Então, se eu sentar hoje numa mesa de entrevista, eu vou dizer: eu me sinto altamente capaz, porque o que eu passei, o que eu vivi, me solidificou, me fortaleceu. Eu aprendi, e o que eu aprendi me custou muito, mas muito caro. Por isso que eu não descarto, eu absolvo o aprendizado. Então tudo isso que é o entendimento que nós temos que ter. Por isso que quando eu decido a pegar as ferramentas dadas por Deus, chamadas práticas espirituais, eu só ganho, porque isso vai desenvolvendo em mim, vai limpando o terreno. Isso vai limpando o terreno e vai preparando para que a fé absorva a verdade, e eu viva isso, e eu ande por isso, e eu creia nisso.
eu não duvido mais, sabe? Eu leio, não, é isso que eu quero, eu fico com a verdade. Nenhuma voz mais tem poder na minha vida, porque existe muitas vozes no mundo, diz a Bíblia, e todas as vozes têm um sentido. Vamos ver isso? 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 10, diz assim: há tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significado. Então, existem muitas vozes aí que chegam até você. Que voz é essa que não vai dar certo? Que voz é essa que você não vai conseguir? Que voz é essa que realmente você vai ficar sem sentido, você vai ficar preso, você vai ficar nesse quadro atual? Existem muitas vozes no mundo que chegam até você. Durante o seu dia, quantas vozes falam a você? E nenhuma delas é sem significado. Mas quando nós ouvimos a única voz e a voz da verdade, nós temos uma direção, nós temos um caminho, nós temos um rumo. Amém. E aqui no verso de número 14 diz assim: porque se eu orar em línguas desconhecida, o meu espírito ora, mas o meu entendimento é infrutífero. Ou seja, a oração em línguas é a linguagem, né, do meu reino, da minha cultura, é a minha língua oficial. É a linguagem da nossa pátria. Então, quando eu libero a oração, eu estou falando diretamente, através do Espírito, ao meu Pai. E o meu Pai responde. Aleluia. E o meu Pai libera a ação poderosa do Espírito que habita em mim para trabalhar dentro de mim, para pegar todo esse meu homem interior e fortalecer ele para todo e qualquer tipo de adversidade, de problema que possa vir sobre nós. Então, você nunca vai ser pego despreparado. Você nunca vai ser pego sem estar preparado. Sabe por quê? Porque quem ora em outras línguas não tira a armadura. Essa história de vestir a armadura aqui, né? Você já vestiu muita armadura. Todo dia vou vestir minha armadura só sair de casa, né? Mas tira porque quer. Né? Porque eu não tiro a minha. Eu durmo de armadura, acordo de armadura, não tiro. Agora essa história de vestir todo dia, vou vestir o sapato do evangelho, o capacete, a espada, o escudo, tira porque quer. Por isso que tu tem que vestir, calçar, né? O sapato do evangelho. Não tira, meu irmão. E lá ele fala, qual é a última arma que ele fala? Orando em todo tempo no Espírito. Então, como eu oro todo tempo, eu estou ali, estou armado. Todo tempo eu estou armado, todo tempo eu estou ali com a minha armadura. Então eu não sou pego despreparado. Opa, escudo da fé. Opa, espada do Espírito. Opa, cinturão da verdade. Coração da justiça. Capacete de salvação. Não tem. Por isso que nós precisamos realmente entender isso. Por quê? Porque vai vir. Vai vir o dia mau, vai vir as pressões do dia, vai ter aquele dia. Que é isso, pastor? É verdade, irmão. E parece que vai ser, quando ele mira, é um atrás do outro. Quando tu abaixou, lá vem outro. Sabe quando está naquela onda no mar, maré está enchendo ali, que tu pulou, respirou, lá vem outra onda, meu irmão. É assim, tem dia que é assim as coisas.
que tu vai realmente ficar, querendo que o dia termine, acabe. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos, olhar dessa forma e estar preparado, estar fortalecido. Paulo sabia disso. O que ele fala aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5. Capítulo 7, versículo 5. Diz assim: porque quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve descanso, mas fomos atribulados por todo lado, por fora lutas, por dentro temores. Então, que situação é essa? Fomos atribulados por todos os lados, por fora lutas, por dentro temores. E quem é esse aqui que está falando? O apóstolo Paulo mesmo. Ele estava no início? Não. Mas por que ele não paralisava? Por que ele não, estagnava? Não puxava o freio de mão? Não dizia que não, acabou, não dá certo? Não. Porque ele entendia que ele possuía um homem interior. E esse homem interior era alimentado. E esse homem interior era fortalecido todo o dia. Então não podemos viver longe disso. Precisamos pegar tudo isso e praticar e viver isso. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. Fortaleça o homem interior que habita em você. Pegue essas práticas e comece, retome, faça isso. Tire o seu tempo. Um amigo meu me ligou, muito atribulado, muito pressionado, pressões, dia. Eu falei: tira um tempo do teu dia para buscar a Ele, para orar, para apresentar os teus temores, aquilo que está te perturbando. Coloca diante dele, tira o tempo do teu dia e busca Ele. E o Espírito vai te conduzir, vai te guiar, pede a Ele a sabedoria que tu precisa para governar o teu dia. As situações que nós passamos, o problema é que a gente se acha, a gente quer fazer da nossa cabeça do nosso jeito, a gente quer ir para a guerra de peito aberto. Não, coloca diante dele, apresenta, ora, busca, adora, consagra, dá as primícias do dia a Ele. E não tem como. Lança palavras de ordem durante o teu dia, as situações, as circunstâncias, as causas. Governa, domina. Não aceita, não fica na defensiva. O papel da igreja é colocar os pés nas portas do inferno. Quem tem que se defender não é a igreja, não é você, é o inferno. Por isso que as portas do inferno não resistirão à minha igreja. Quem tem porta é o inferno. Por que ele tem porta? Para se defender de quem? Da igreja. Então não temos que ficar na defensiva. Deus nos chamou para estar na frente, na batalha. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se uma situação está te afligindo, abre a boca. Se os mundos foram criados pelo poder da palavra,
Eu posso transformar a situação no abrir da minha boca. Eu posso dar ordem à situação. Eu posso dar ordem àquele caos, para que aquele caos trabalhe a meu favor. O problema é que as lutas têm a intenção de nos acuar, de nos intimidar, de nos calar, de nos colocar nos cantos ali e ficar chorando. Não, queridos. Lutas por fora, temores por dentro. Mas esse homem não parava. Então, um espírito edificado, um homem interior fortalecido, funciona dessa forma, vive dessa forma. Mas por quê? Porque ele alimenta. Ele alimenta. Ele tem forças para governar o homem exterior. O homem exterior, ele é governado pelo homem interior. Agora, se eu não alimento, querido, eu estou bombando, mas é de carne. Eu estou bombando da minha alma. Eu estou bombando da minha alma. Qualquer coisa me atinge, me fere. Mas quando o meu homem interior governa, é ele que dita, é ele que manda, é ele que faz. Governe, domine o seu homem interior através de práticas espirituais e experimente o mover de Deus na tua vida. Amém? Vamos ficar de pé nessa noite? Aleluia.